os embaixadores e embaixadoras aqui vão apresentar, ou se apresentar, falar um pouco de suas trajetórias e tudo. E aí depois a gente tem espaço para perguntas de vocês. Tá certo? Então, a gente deve gastar mais ou menos uns 30 minutos com essa primeira parte, e depois perguntas, quem quiser, o microfone está bem ali no canto, e é só fazer a fila, tá bom? Vai lá, o Thiago começa, né? Oi, pessoal, boa tarde. Sou Thiago, embaixador da categoria Smart Cities, e como é o tema da nossa palestra, a gente vai falar um pouco sobre erros e acertos e como que a gente acabou transformando um pouco disso em oportunidades. Então, eu vou falar um pouco sobre MVP e comunidade. No livro de Eric Rice, ele fala que num fluxo de um MVP, para a gente testar algo, a nossa proposta de valor, a gente se baseia em construir algo, medir o que é que a gente construiu e analisar esses dados e depois aprender com isso. Então, vou falar de 3 casos onde eu falhei em cada uma dessas fases. A primeira foi quando eu estava fazendo autoescola, e aí a dona da autoescola chegou e falou: poxa, a gente tem um problema porque a gente não consegue organizar os horários das atividades, a gente gostaria de saber mais dados sobre os alunos, poder acompanhá-los mais de perto. E vocês fazem computação, né? Que tal vocês fizeram fazer alguma coisa para a gente? A gente, legal. Era eu e outro amigo meu, e a gente começou a desenvolver uma plataforma baseada no que a gente sabia. Em momento nenhum a gente perguntou a ela o que é que ela queria, ela só falou com a gente na primeira vez. A gente construiu um protótipo. O protótipo, olhando hoje, ele não estava ruim, mas ele também não estava tipo lindo. E a gente ficou sempre, vou deixar isso aqui o mais perfeito possível, porque quando a gente chegar lá, ela vai amar e vai querer comprar. E a gente não colocou o nosso usuário em primeiro plano e entendeu o propósito daquilo. Então a gente vacilou aí no momento de construir e de entender que aquela plataforma deveria ser feita junto ao nosso usuário e junto também ao problema. Em um outro momento, depois aprendido esse erro de construir, eu queria validar uma hipótese. Muito do propósito do MVP é que a gente possa estar validando uma hipótese. Uma hipótese que eu tinha, que eu pensei era, poxa, eu gostaria de aprender inglês e muito mais vocabulário. Então, se eu aprendesse uma palavra todo dia, será que isso iria me ajudar? Então, o meu MVP foi criar uma página no Instagram onde eu publicava uma palavra, sua definição e a interpretação dela todos os dias. E depois de construir esse MVP, eu fui e validei a partir de métricas, utilizando as próprias ferramentas do Instagram, fazendo como se fosse pesquisa com essas pessoas. Só que, basicamente, eu angariei os dados e não utilizei esses dados para nada. Então, no final, acabou que eu não aprendi e deixei a plataforma de lado. Isso tudo aconteceu pré-Campus Mobile. Quando a gente chegou na Campus Mobile para desenvolver os Padrinhos Mágicos, que é uma plataforma de voluntariado que conecta voluntários, líderes de grupos sociais e empresas para realizar ações, principalmente em casas de idosos e lares de acolhimento de crianças em vulnerabilidade social, o que a gente fez foi entender melhor como é que a gente poderia fechar esse ciclo e conseguir aprender. Então, a gente foi diretamente com as pessoas, os voluntários que iriam utilizar a plataforma, deu na mão dessas pessoas e depois a gente avaliou nossas métricas. Poxa, quantos eventos estão sendo criados dentro da nossa plataforma? Porque toda vez chega alguém e fala, pessoal, MVP é um mínimo produto viável. Tá, e o que é um mínimo? Tipo, o quão mínimo você tem que fazer é muito fácil a gente dizer essa definição e é muito mais difícil a gente visualizar o quão mínimo isso tem que ser. Então, saber ali da proposta de valor que a gente quer entregar para o usuário e o que é que a gente quer medir, por exemplo, no nosso caso era a hipótese. Nós queremos saber se os líderes de grupos sociais vão criar eventos dentro da nossa plataforma. Então, a gente rodou um ciclo desse de construir uma feature em cima disso, a gente pegou métricas semanalmente para entender se estava sendo criados eventos e, após isso, a gente viu quantos eventos foram criados e os líderes que não criaram, por que não criaram. Então, a partir disso, a gente teve uma aprendizagem validada. Hoje, os Padrinhos Mágicos, a gente está incubado no Porto Social, lá em Recife, e a gente aprendeu muito de lá para cá, e a Campus Mobile foi meio que não acabou desde que a gente começou no ano passado. Outra coisa também que eu gostaria de compartilhar muito é sobre comunidade. A gente está aqui na Campus Mobile, é uma criação de comunidade tanto para mobilianos quanto mobilianas. E é engraçado, porque a gente está aqui com os participantes e embaixadores da 8ª edição, mas a gente tem canais que a gente consegue se conectar com pessoas da 7ª, da 6ª, da 5ª, e a gente acaba encontrando essas pessoas. Por exemplo, quando a gente foi viajar no ano passado, a gente encontrou uma pessoa, não lembro o nome dela agora, da Vivros, e ela falou com a gente, vocês são da Campus, e aí a gente trocou uma ideia lá na hora, e foi muito massa. E com isso, em questão de comunidade, tanto em participar, como também começar a liderar movimentos.
Depois de participar do Campus Mobile, eu vi que eu queria estar mais próximo disso, então eu comecei a ser mentor em hackathons, que é uma grande oportunidade também, e sou hoje líder de comunidade lá em Recife, onde a gente busca agregar pessoas que querem entrar na área de computação, não necessariamente para programar, mas gente, por exemplo, jornalismo, direito, e que querem entender melhor de como solucionar problemas utilizando dessa ferramenta. Então, eu acredito que a gente dá essa oportunidade para o outro que está próximo da gente e é algo super válido. Eu não vou me estender muito aqui, porque tem ainda muita coisa a ser dita, e valeu, pessoal. Oi, gente, só um boa minutinho. tarde. Pode falar. O esclarecimento aí, quem estava na viagem era a Daniela. Então, gente, boa tarde. Me chamo Luma, eu sou embaixadora de Smart Cities e eu estudo engenharia de produção e me aventurei na Campus ano passado. Então, eu quis vir aqui hoje para falar que a Campus não é só um evento sobre tecnologia, né? É um evento sobre negócios. E eu vim parar aqui, né? Fui aceita pela Campus e pude ter essa imersão nessa área de tecnologia. E o que o Thiago falou sobre comunidades, eu encontrei uma comunidade aqui na Campus Mobile que não foi só a Campus Mobile. Eu tive uma coisa que eu me senti muito abraçada, além de ter sido abraçada na Campus Mobile, eu conheci outras comunidades de tecnologia. Então, assim, quem não é da área especificamente, mas quer usar a tecnologia como meio de resolução de problemas, porque realmente é muito poderosa, abraça a comunidade da Campus Mobile, abraça outras comunidades de desenvolvimento, as meninas também, tem várias comunidades surgindo. Eu tive a oportunidade de participar de um workshop chamado Django Girls, que fala um pouco de Django, Python, né, que é um desenvolvimento mais web, mas assim, procurem sair um pouco até da zona de conforto, assim, falando assim, porque às vezes esses cursos que não são muito de computação, a gente não faz ideia, né? E a gente chega aqui e vê um monte de gente codando, chega a ficar assustado. Um monte de terminal aberto, assim. Mas, aos poucos, a gente pode se desenvolver também para resolver os problemas das nossas áreas de atuação. E outra coisa também, a Campus ela é uma porta, né, que se abre não só uma viagem para o Vale do Silício, né, que é incrível por si só, mas várias outras oportunidades. Eu tive a oportunidade de vir com um projeto para a minha cidade chamado Coleta I, para resolver um problema grave que a gente tem lá. E a validação que eu tive na Campus me direcionou no meu projeto, e meu projeto não virou um aplicativo ainda. Eu participei do ano passado e pude validar que para resolver o problema que eu queria resolver, gastar tempo e energia no aplicativo ia me desviar da minha atividade fim, que é uma atividade longa, uma missão de vida, e eu resolvi focar em coisas mais importantes que iam ter mais impacto. Então, assim, usem a Campus para também validar se um aplicativo é a melhor solução para o problema de vocês. E, assim, se não for, ou pivota logo, muda o que dá, pede ajuda, conselho para as pessoas que estão ao seu redor. E também não tenha medo de dizer que não é o momento, sabe? Essa uma semana vocês têm essa capacidade de validar. Se vocês não validaram, assim, busquem. Mas para vocês realmente, a gente tem um jargão assim que é R rápido. Então, busque o erro estruturado, né? Procurando o acerto para vocês direcionarem as forças e energias de vocês para o que realmente importa, que é transformar a vida das pessoas, mudar uma realidade de vocês, fazer uma inclusão, que é realmente o que, no final das contas, faz diferença quando você bota a cabeça no travesseiro e sabe que fez uma coisa incrível para uma pessoa, sabe? E sobre as oportunidades, depois que eu saí da Campus, eu tive reconhecimento da minha iniciativa pela delegação da União Europeia no Brasil. Então, assim, toda a experiência que eu tive na Campus de errar, de bater cabeça, mesmo que eu fui muito abraçada por todos, eu vi realmente que tinha alguns defeitos. Eu consegui direcionar a minha iniciativa e ter essa outra validação, né, da União Europeia. Eu também consegui participar da construção do manifesto gigante do Instituto Claro agora, né, que era o Instituto Net Claro em Bratel, e também foi uma experiência transformadora, voltada às ODS, né, e como as ações do Instituto são importantes e linkadas até para o desenvolvimento da sociedade. E agora, até com o desenvolvimento da minha iniciativa, que é difícil também, tem vários problemas, a gente fala que não é um mar de rosas. Eu lembro a Fabi falando no passado
que a vida de empreendedor está longe de ser um mar de rosas. Vocês veem a gente aqui, ou veem aquelas grandes imagens e acham que, tipo, dá tudo certo. Mas não, dá tudo errado. Mas as coisas que dão certo, a gente dá força para que realmente impulsione e puxe a gente para fora, e essa é a nossa orientação. E esse ano também eu tive outras oportunidades de ser embaixadora de outros eventos, como a Brasil Conference, mas assim, tudo começou na Campus Mobile. Eu tenho certeza que essa virada de chave empreendedora, a gente passa muito perrengue nessa semana, assim, dos projetos, a gente vê que as coisas estão erradas e a gente tem que mudar logo. Então, assim, aproveitem esses perrengues, porque eles vão preparar vocês para outras situações, oportunidades no futuro. Então, é isso que eu quero passar. Mesmo que você não seja da área de tecnologia, se joga e aproveita essa semana. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Tyron Coelho, para quem não me conhece. Essa é a minha 4ª edição da Campus Mobile e posso dizer para vocês, sem dúvidas, que cada edição vem sendo especial de um jeito diferente. É uma honra, eu me sinto privilegiado de estar sentado aqui com essas pessoas maravilhosas, de ver projetos maravilhosos que vêm de todas as regiões do país. E cada edição é especial de um jeito diferente, mas assim como a maioria de vocês, acredito que a primeira edição foi a que mais marcou a minha vida. Naquele momento, em 2016, da 5ª edição, eu me inscrevi com um projeto chamado Mapa da Leitura, que mapeia bibliotecas comunitárias de todo o Brasil, divulga informações sobre esses espaços, eventos, e atrai voluntários para esses espaços que são muito importantes na democratização do acesso à leitura no Brasil. Mas quando eu me inscrevi, eu sou da engenharia elétrica, quando eu me inscrevi, eu não sabia desenvolver uma aplicação que printasse Hello World na tela do smartphone. Não sei se alguém se identificou aí, mas... E é muito o que a Ana falou no primeiro dia. Quando a gente se inscreveu, tá, beleza, vamos se inscrever, a gente identificou um problema, identificou uma possível solução, vamos se inscrever na Campus Mobile, porque eu queria ter essa skill de desenvolvimento de software e pensei que seria uma boa oportunidade para aprender sobre empreendedorismo e sobre desenvolvimento. E quando a gente foi selecionado, eu só pensei, agora ferrou. Agora eu vou ter que aprender na marra, vou ter que fazer isso acontecer, porque eu tinha muito na minha cabeça, eu não quero ir passar vergonha. Uma coisa que não tem nada a ver, quando a gente chega aqui, a gente vê que não existe passar vergonha. E aconteceu que esse meu primeiro app Android, foi o vencedor da 5ª edição. Eu fui para o Vale do Silício e posso colocar isso no meu currículo. Então, o meu primeiro highlight que eu gostaria de deixar é meio jargãozinho assim, mas confie no seu potencial. E isso abriu muitas portas para mim. Quando eu voltei da viagem, eu já recebi uma oferta para trabalhar como desenvolvedor, 6 meses depois de fazer o primeiro aplicativo, e não era nem estágio, era um trabalho regular numa empresa, onde eu pude desenvolver soluções de smart farms. E depois disso, me abriram outras portas. Eu vim na 6ª edição como embaixador da categoria Educação. Aqui vem o segundo highlight, networking, conversem com as pessoas, troquem ideias. Dessa experiência da 6ª edição, conversei com muita gente, conheci muitos projetos da categoria Educação, e isso me ajudou a desenvolver meu trabalho de conclusão de curso agora, que eu estou desenvolvendo uma tecnologia para educação, para auxiliar o ensino superior de engenharia. Também ganhei uma bolsa no início do ano passado para estudar na Espanha durante 6 meses, dentre boas notas e outras coisas que me deram essa oportunidade. A Campus Mobile pesou muito no meu currículo e abriu essa porta também. Hoje estou trabalhando numa das maiores empresas que provê soluções de enterprise software do mundo. E o que pesou mais na minha entrevista, de novo, a Campus Mobile, por ter me apaixonado por um problema e mesmo não tendo as skills necessárias para desenvolver, eu aprendi, fui lá atrás e desenvolvi. E isso fez total diferença para eu estar trabalhando onde eu estou trabalhando hoje. E daí, rapidinho, para fechar, mais uma história, falando sobre se apaixonar pelo problema, né? Isso foi muito importante para nós, se apaixonar pelo problema e não pela nossa solução.
E dentro do que a Luma falou de erros, né, que a gente está numa fase de errar, a gente errou com o mapa da leitura. O mapa da leitura foi o projeto vencedor da Campus Mobile. E aí agora eu falo de um modo especial para as categorias diversidade e educação. Eu sei que é muito difícil fazer business, é muito difícil ter um modelo de negócio sustentável quando você coloca o impacto social em primeiro lugar. E dentro disso a gente preveu ser uma empresa sustentável e a gente falhou na implementação do nosso modelo de negócio. Mas a gente era tão apaixonado pelo nosso problema e não pela nossa solução que a gente não queria deixar as mais de 120 bibliotecas do aplicativo na mão, a gente não queria deixar nossos usuários na mão, então a gente adaptou o nosso projeto, a gente adaptou o nosso modelo de operação para o app continuar funcionando. E agora entra o último highlight do dia, que é ninguém faz nada sozinho, parcerias são muito importantes para fazer esse tipo de projeto acontecer. E desde o início do Mapa da Leitura, a gente tinha parceria com uma rede nacional de bibliotecas, que é uma ONG, e elas estavam junto desde o início com nós. No ano passado, eles receberam eles ganharam um edital para desenvolvimento de um aplicativo. Era aberto o edital. E depois de um longo ano de negociações, eu até falei que não ia falar, Alexandre, mas eu vou falar, porque agora as coisas se resolveram na última semana, que depois de um longo ano de negociações, eles decidiram, em vez de desenvolver um aplicativo por eles próprios, adquirir os direitos do Mapa da Leitura e bancar o desenvolvimento de uma segunda versão do aplicativo. Então, a gente conseguiu dar esse caminhamento, o projeto ficou praticamente 2 anos parado, mas pelo fato de a gente ter uma parceria sólida desde o início com uma ONG que fazia total diferença no campo que atua, a gente conseguiu dar esse encaminhamento. Então, confio em vocês, se apaixone pelo seu problema e não pela sua solução, porque daí se você tiver que abandonar ela, pivotar, que nem a Luma falou, ou adaptar ela, vai doer menos. E errar também faz parte, todo mundo erra. Valeu, obrigado. Oi, pessoal, eu sou a Renata. Eu vou tentar resumir assim, a timeline da minha vida desde que eu vim para campus. E aí depois, se alguém quiser saber mais de alguma parte, pergunta depois. Certo? Então, eu participei aqui da campus em 2018, com a categoria Games. Eu vim com o jogo Juju Shadows, um jogo muito legal, inclusive, recomendo. E uma coisa que eu vou tentar falar erros e acertos que eu reparei para ver se ajuda alguém. Uma coisa que eu achei legal que a gente fez foi que a gente já veio com um pequeno protótipo aqui para campus, então a gente conseguiu aproveitar cada momento para conversar com a galera, mostrar, colher muito feedback. E quando a gente estava nas maratonas, eu vi que algumas pessoas sentiram isso. Quando conversaram com os especialistas, foi tipo uma chuva de ideias. Você pensa, mano, tá tudo errado que eu fiz, achei que estava pronto, preciso mudar tudo para quinta-feira, não vai dar tempo. E não é assim, calma. Tem algumas coisas que dá para vocês incorporarem no projeto já, para apresentar, e outras coisas para vocês colocarem como projetos futuros, abrir a mente, mostrar para a banca que vocês têm essa visão maior agora, mas calma, não precisa mudar tudo em 2 dias, tá? Então, isso é uma coisa. Acabou que a gente conseguiu ser finalista na categoria de jogos, e durante esses 2 meses a gente continuou desenvolvendo para tentar ter um produto final, né? E isso é uma coisa também. Esse jogo foi a primeira experiência minha desenvolvendo um produto de verdade, tipo, para pessoas de verdade, não para a escola, assim. Então, é uma coisa totalmente diferente, né? Que você tem que pensar em 1000 variáveis que você não pensa para um trabalho normal. Enfim, no final da apresentação da última fase, né? É a distância, é Hangouts, e deu tudo tão errado, mas tão errado, que até a ligação Hangouts caiu no meio da apresentação. E isso foi bom para a gente aprender algumas coisas, tipo, sempre ter um plano B e saber se virar no imprevisto, né? Então, todas essas coisas, as coisas que a gente acertaram e as coisas que a gente erraram durante a campus foram ensinos sempre, né? Para nos projetos futuros melhorar. E, tá, agora dando uma contextualizada, eu faço ciência da computação na UFSCar e uma coisa que eu sempre quis foi fazer intercâmbio, eu queria muito. E eu faço iniciação científica com bolsa da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E
tudo bem. Uma vez eu estava andando no corredor, assim, da faculdade indo embora, realmente super coincidência. Eu não sei como começou essa conversa, mas uma amiga me falou que quem tem IC pela FAPESP consegue pedir essa outra bolsa que chama BEP, que é Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior. E que bastante gente conseguiria numa situação normal, né? E aí eu fiquei sabendo disso, super corri atrás, só que tinha 2 problemas. A situação econômica do Brasil não estava muito boa, né? Então, tendo vários cortes na educação, conseguir uma bolsa para estudar fora é ainda mais difícil, né? E outra questão de prazo também. Quando eu descobri isso, isso foi ano passado, em abril do ano passado. Eu tinha vivido minha graduação inteira sem saber disso, e quando eu já não tinha mais tempo, eu descobri. Eu não acredito que eu perdi isso. Mas aí, uma coisa que eu aprendi na campus também é que se você quer alguma coisa, você tem que correr atrás, e se não der certo, erra e faz de novo, né? Então, falei, eu vou jogar tudo e vou tentar. E aí, o que eu tinha que desenvolver em 6 meses, tentar resumir isso, o que eu tinha que desenvolver em 6 meses da minha IC, eu fiz em 1 mês, para poder pedir prorrogação, e eles gostarem de mim e falar, eu vou prorrogar. Aí pedi a prorrogação, e nesse meio tempo, essa coisa funciona assim, você pede a bolsa para a FAPESP, e aí ela te dá a bolsa ou não. Só que, em paralelo, você tem que ter um professor, você pode ir para qualquer lugar do mundo, mas você tem que ter algum professor lá que te aceite como orientanda, né? E aí, nisso, esse negócio, outra coisa que eu aprendi na campus também, networking é tudo. Então, aproveitei muito aqui para fazer networking. Eu consegui muito por isso também. Eu tenho um professor que tem um amigo que conhece uma mulher que e ela trabalha lá. Ela é professora na Universidade de Newcastle, na Austrália. E foi literalmente assim, quando eu mandei o pedido de prorrogação para a FAPESP, eu já comecei a correr atrás. Então, falei com o meu professor, o professor falou com outro. E aí os e-mails foram indo, assim, sabe? Te apresento aqui. Até que eu estava conversando direto com ela, e ela gostou de mim e tal. Começamos, sem saber se a FAPESP ia aceitar a prorrogação, escrevemos tudo, o pedido da BEP, porque se ela aceitasse, no dia seguinte eu já ia mandar, né? E deu certo, aceitou, no dia seguinte mandei. Nesse meio tempo também, uma coisa que, quando a gente quer alguma coisa difícil, porque tem gente que, eu queria ser essa pessoa, mas não sou, que se acomoda e está tudo bem, está feliz. A gente não, quer sempre as coisas difíceis e que dá trabalho, dá dor de cabeça. E uma coisa é que eu tinha conseguido um estágio aqui em São Paulo, bem legal, mas se eu viesse para o estágio, era já desistir disso, dessa oportunidade de intercâmbio, sem saber a resposta. E aí eu tinha que decidir, ou eu venho para o estágio garantido, ou eu abandono o estágio, não vou no estágio e arrisco tudo. E tem a chance de eu não conseguir, que era bem grande, e ficar sem nada. O que eu fiz? Arrisquei e fui, e graças a Deus deu certo. Em novembro eu fui para a Austrália e fiquei 3 meses lá. No caso, voltei sábado agora. Cheguei sábado à noite, dei oi para meus pais, dei minha mala e vim para cá. Literalmente, domingo no almoço eu estava aqui já. Então, foi uma experiência muito boa. Depois posso contar várias histórias. Tipo, tinha 3 aranhas convivendo comigo no meu quarto, tenho nomes delas. Enfim, e além de todos esses desenvolvimentos pessoais e profissionais, uma coisa também importante que a Campus me desenvolveu, que a Campus Nova me desenvolveu, foi esse espírito empreendedor, o olhar de enxergar um problema, enxergar pessoas que podem te ajudar a resolver aquele problema, né, que pode tornar possível a ideia. E lá na Austrália, além de eu fazer a pesquisa, curti a Austrália também, eu morava lá com uma americana e um australiano. E eu falei, mano, eu quero fazer um networking aqui, né? Porque aquele negócio de ligar, essa americana, esse australiano pode me ligar para o resto do mundo, né? E aí, estou começando um negócio agora internacional. Eu falo assim, mas faz 1 semana. Mas já tenho 6 clientes. E eu só divulguei no meu story do Instagram, bem blogueirinha. Então, enfim, mesmo que esse negócio não dê certo, cara, esse networking que eu estou fortalecendo, porque ela não vai esquecer de mim tão fácil assim, né, por causa disso. Então, mesmo se, na pior das hipóteses, já foi muito da hora por causa desse networking que fortalece. Enfim, falei super e depois eu falo mais. Valeu. Oi, gente. Eu sou a Vanessa, eu sou embaixadora na categoria Educação. E, apesar de tudo que eles falaram, eu vou falar um negócio meio desconexo, mas que eu acho que faz sentido.
Eu me inscrevi para campus, eu estava no 2º período da faculdade. Então, apesar de eu ter feito um técnico antes, eu não sabia muito o que eu tinha que fazer. Não sabia como fazer um aplicativo decente, essas coisas. E eu me inscrevi porque um professor ficou falando, não, inscreve aí, seu projeto é muito bom, inscreve, inscreve, inscreve. E aí eu me inscrevi, mas nem imaginava que fosse dar alguma coisa. Eu não esqueço, era um sábado, 2h da tarde, eu abri o meu e-mail e tinha um e-mail lá assim, da Campus Mobile. Você foi selecionada para a fase presencial. E eu tinha me inscrito, eu e meu irmão. Aí eu corri no quarto dele e eu falei, a gente foi selecionado. E agora? Ferrou. Porque já era dezembro, a Campus era em fevereiro, e a gente tinha que mexer nesse aplicativo, fazer com que ele ficasse um negócio bom. Então, durante todo esse tempo, a sorte nossa, que era férias de nós dois, então a gente ficou esse tempo todo programando, virando noite, assistindo as lives, porque a gente não sabia nada de negócio. Só que a gente caiu na besteira de que a gente olhou a programação da semana e a gente achou que as maratonas de programação fosse para programar. Então, a gente fez o aplicativo em casa se achando, assim, falando, nossa, a gente está levando as coisas escondido, porque a gente vai chegar lá na hora, a gente tem um monte de coisa feita para mostrar que a gente é bom. Iludidos. Porque aí a gente chegou, não esqueço, a gente chegou no domingo, aí a Fábio estava junto, a Fábio carregando um pote de terra com slide pronto, tudo bonito, uns negócios assim absurdos. Aí eu olhei para o meu irmão falando, deu ruim, já era, não vamos conseguir nada aqui. Porque a gente não tinha feito nada de slide, nada. Aí a gente foi, durante a semana, durante todos os dias, teve oficina de pitch, a gente foi aprender como que fazia um pitch, oficina de Canvas para poder modelar, para a gente entender o que a gente estava fazendo mesmo. Quando teve a oficina de apresentação, igual teve ontem, a gente não tinha nada de slide ainda. Então, a gente apresentou um slide branco com um texto preto, só para tentar contextualizar para o pessoal entender o que a gente estava fazendo. E depois a gente recebeu muitos feedbacks, muito retorno, que a gente foi trabalhar na terça-noite, na quarta. A gente virou de quarta para quinta treinando esse pitch, porque a gente não tinha ideia de como que a gente ia fazer isso. E aí, na quinta-feira, a gente apresentou. E quando a gente saiu da banca, o meu irmão virou para mim e falou assim, a gente não passou. E eu falei, a gente não passou, mas tudo bem, você ficou feliz? Ele falou, não, eu fiquei muito feliz. Eu falei, eu também. Eu falei tudo que eu tinha para falar do meu projeto. E aí, na sexta-feira, nesse auditório, a gente realmente não passou, mas a gente ganhou a menção honrosa de que a gente tinha feito um bom trabalho. Então, isso foi incrível. E essa experiência fez com que despertasse em mim esse sentido de sentimento empreendedor, como todo mundo. Porque a gente não tinha nada, a gente não sabia fazer nada, só que a gente correu atrás e a gente conseguiu. E, estando aqui, eu conheci tanta gente de tanta faculdade diferente que USP, UFSCar, essas faculdades já mais antigas, que tem todo um sistema de estudantil, colegiados, sistemas mesmo que realmente funciona, semana de curso, umas coisas que realmente promovem o ensino. E aí, na minha faculdade, não tem nada disso, porque a primeira turma vai formar agora em março, então o curso é muito novo. E com isso, despertou isso que, tipo, poxa, por que a minha faculdade não tem? Vamos fazer ter. Então, depois da Campus, eu comecei a liderar um grupo de pessoas para a gente criar a Semana da Computação, da Engenharia de Computação. E, então, desde então, a gente já fez 2 edições. Com essa Semana da Engenharia, a gente teve contato com várias empresas que se transformaram em oportunidades de estágio para que eu possa conseguir, desenvolver a minha carreira. E que, apesar do meu projeto não ter dado certo, a Campus conseguiu fazer com que eu mudasse a minha vida dessa forma. Além disso, a gente não tinha nenhuma representação estudantil na minha faculdade. Ano passado, a gente criou o centro acadêmico do curso para que a gente possa realmente desenvolver, fazer festa, mas também promover mais eventos, trazer as empresas para dentro. E como é um curso muito novo, ninguém conhece, ninguém sabe que tem aluno ali, que tem o potencial para trabalhar. E, além disso, depois da Campus, fevereiro, em abril, eu entrei na empresa júnior da faculdade.
me meti de cabeça. No final do ano, eu entrei para ser diretora de projetos da empresa. Eu falei, não deve ser tão difícil. Doideira na minha cabeça, né? Mas foi uma experiência única, porque me mostrou que é com isso que eu quero trabalhar, conversar com as pessoas, tentar mudar a vida delas, pegar a dor delas, entender a fundo e modelar um projeto com isso. E também tive oportunidade de trabalhar um tempo numa aceleradora de negócios, então entender como funciona essas metodologias. E apesar de agora eu estar entrando no meu 7º período da faculdade, eu já consegui essa bagagem para que daqui para frente eu continue errando, que eu tente, mesmo que eu não saiba fazer nada, que um dia eu vou conseguir chegar em algum lugar, fazer alguma coisa. E eu tinha muito problema de ficar me comparando com as outras pessoas. Tipo, nossa, o projeto daquele ali está incrível, eu não sei fazer nada, o que eu estou fazendo aqui? Mas cada um tem o seu tempo, cada projeto tem o seu nível de maturidade. Então, a gente não se deve comparar nem entre na campus, nem entre a faculdade. Cada um tem o seu tempo, o seu ritmo e o seu destino. Então, acho que uma dica, assim, um conselho, não se compare, vá na sua. E só para finalizar também, com essa semana da engenharia também a gente conseguiu o contato de um movimento chamado ONCE, que é Mulheres na Cibersegurança, que tem o intuito de pegar profissionais de tecnologia, também de cibersegurança, mas de outras áreas de tecnologia, e inspirar e chamar mulheres para essa área. Porque, apesar daqui do nosso painel ter 3 mulheres e 3 homens, na campus a gente está com uma porcentagem de 30% de mulheres. A gente ainda tem esse sonho de chegar a 50-50, porque a gente pode, a gente consegue. Então, esse ONCE, ele me permite o contato com a América Latina inteira, com mulheres que estão engajadas nesse movimento de transformar a área da tecnologia em uma área mais inclusiva. E com isso a gente tem contato com as empresas com que essas mulheres trabalham, em empresas que possuem mulheres que podem fazer essa conexão e fazer parte dessa comunidade com a gente. E isso vai gerando essa rede de contatos. E acho que essa rede de contatos é a coisa mais importante que a gente pode criar, porque um dia, quando a gente precisar, a pessoa vai lembrar da gente e vai falar, putz, é você? Ah, não, vem cá, a gente dá um jeito. Então, eu acho que meu recado é isso. Obrigada. E aí, galera, boa tarde. Eu sou o Alexandre Kavalerski, porque ele é o Alexandre de verdade, eu sou o Alexandre Kavalerski. Sou embaixador da categoria Saúde esse ano e participei no ano passado na categoria Educação. Mas falando antes disso, eu tenho 21 anos, eu sei que parece que é menos, eu sei que parece que é bem menos, mas é 21, eu prometo. Sou formado em Ciência da Computação lá em Palmas, lá no CEUP-UBRA, mas eu sou de Araguatins, que é no interior do Tocantins, lá no Bico do Papagaio. Sou formado em Ciência da Computação e agora esse ano eu vou começar no mestrado, também em Ciência da Computação, na UFPE. Então, a galera de Recife, vocês me viram... Boa, tamo lá. Já tirei foto com a bandeira, isso aí. Boa. E aí, antes de falar um pouco até sobre essa questão da campus, e falando de Recife, a influência da campus é tão assim, bizarra, que no ano passado a gente conheceu uma galera assim, que estava no rosto com a gente, tem alguns aqui como embaixadores, inclusive, e um deles era o Yuri, que mora lá em Recife, e aí depois a gente continuou conversando, a gente tem vários grupos, não tem um grupo, só tem vários, não sei porquê, mas a gente fala em todos eles, e aí rolou inclusive a startup dele lá andando e tal, rolar uma coisa, e aí, como é que tu tá, isso aqui para trabalhar aqui, acabou que não rolou, estava em outro projeto, mas ele insistiu e a gente vai dividir o apartamento junto. Então eu vou morar com um maluco que eu conheci na Campus Mobile. Estão ligados? Bizarro. Eu sou doido mesmo. Mas enfim, falando um pouco da minha participação, eu participei com a Digi, como eu falei lá na categoria de educação, que era uma plataforma para permitir a criação de jogos personalizados para crianças com TDAH. Esse era o nosso público quando a gente participou na Campus, mas como o pessoal falou, né, se apaixonar pelo problema, validar, pivotar, isso acabou mudando um pouco, até sobre a solução, enfim, depois a gente pode conversar sobre isso. E eu participei com o Ian e com a Giovana, que inclusive está aqui de novo. E falando um pouco, antes de falar do pós-Campus Mobile, eu vou falar um pouco do pré-Campus Mobile,
porque a Digi era o meu trabalho de TCC. E, na verdade, ela já era meio que uma consequência, ela era um projeto consequência de outros projetos que eu já tinha desenvolvido antes, no estágio, na iniciação científica, e durante até minha carreira acadêmica, digamos assim, lá na faculdade, eu sempre fui bem ligado com essa parte acadêmica, assim, científica. Então, eu falo a gente porque geralmente era eu e mais um grupo de amigos, assim, a gente tinha alguns desafios, às vezes era um trabalho de faculdade, às vezes era uma coisa para iniciação científica que a gente precisava produzir, e a gente tentava sempre encarar aquele projeto como, cara, o que dá para a gente tirar desse projeto de proveito para a gente, então a gente vai se dedicar no projeto para tirar um proveito dele, sabe? Do tipo, para o currículo, para a experiência, para aprendizado, enfim. Por exemplo, a gente poderia, de um projeto, conseguir uma experiência de conseguir hospedagem e alimentação em São Paulo por uma semana no evento da Claro, sabe? Tipo isso, é mais ou menos esse o pensamento. E dava certo antes, a gente já teve os projetos que a gente participou de feira de ciências, a gente conheceu muita gente e começou a caminhar para o lado do que depois se tornou a Digi, e a gente veio para campus, mas ainda antes disso a gente foi para a SB Games também com a Digi, e era sempre assim, cara, a gente tem um projeto, vamos dedicar nesse projeto, às vezes porque é um desafio tecnológico, será que a gente consegue implementar isso? Ou será que, sei lá, isso tem validade científica, né? Geralmente partia disso. E aí foram surgindo oportunidades para o projeto e a gente ia encaixando mesmo com essa mentalidade. E a gente foi para a SB Games, depois a Campus surgiu meio que do acaso, assim, a gente nem conhecia o programa nem nada, um amigo falou, e a gente escreveu e veio para cá. E quando a gente veio para cá, a gente não recebeu menção honrosa, a gente não foi para a final, a gente não ganhou premiação direta, mas o que eu queria falar era um pouco mais nesse sentido, de, tipo, eu ouvi algumas vezes, o aplicativo não deu certo, e o não deu certo, ou o dar certo, é muito relativo, por causa do propósito que vocês têm com aquilo. E eu penso que se algum de vocês sair da campus, tipo, sexta-feira acabou a campus, e vocês pensarem, pô, a gente perdeu, acabou a campus, a gente perdeu, vocês vieram todo errados para campus. Tipo, vocês fizeram a experiência errada. Porque não tem como perder. Vai de novo, porque tá errado. Não tem como perder, cara. Não tem como sair com a sensação de que você perdeu. E isso é bizarro, porque saiu o resultado, aí tava a galera, nossa, mas o projeto de vocês era tão bom, não sei o quê. E eu tava com a sensação de satisfação, não tipo, feliz que eu perdi, eu queria ganhar. Queria ter ido com os caras para os Estados Unidos. Mas é uma sensação de, cara, eu ganhei tanta coisa, eu vou ficar triste, sabe? E aí, assim, sobre esse projeto, isso foi muito legal de encarar dessa forma, porque a gente olhava o projeto e, como eu falei, né, o que a gente vai ganhar com isso, o que a gente pode ter de experiência, de currículo e, tipo, trabalhar na Digi serviu para muitas coisas de direcionamento da minha carreira, por exemplo, eu trabalhava com desenvolvimento web, trabalhei com desenvolvimento web por acho que uns 3 anos, e aí com a Digi era desenvolvimento de jogos, tinha uma coisa de web, assim, porque era a nossa praia, mas era jogos, e a partir disso, de pesquisas que eu fazia, meio que foi naturalmente, minha carreira foi caminhando para esse lado. Então, graças à oportunidade de vir na campus e, putz, gostei da Digi, vou continuar desenvolvendo jogos, que eu não sabia que eu ia ter gostado tanto de desenvolver jogos, surgiu a oportunidade para trabalhar como professor no curso do Pronatec de desenvolvimento de jogos, e o meu mestrado, inclusive, segue nessa linha. Então, ajudou também nesse sentido. Mas, por outro lado, falando um pouco de erros e aprendizados, essa visão de que, é um projeto, o que a gente vai tirar dele? Meio que atrapalhou o andamento do projeto em si, porque, tentando explicar isso, sempre que eu reunia a galera, tipo, vamos participar aqui da Digi, era com o mesmo propósito. Então, a gente tem um projeto interessante que pode servir para a gente conseguir... e geralmente voltados para eventos, sabe? Tipo, vamos ao evento, vamos na competição, vamos não sei o quê. A gente participou depois de uma pré-aceleração, também com a Digi, a gente passou 3 meses numa pré-aceleração, que a gente aprendeu muita coisa ainda sobre negócios, e era voltado para isso, nesse sentido. Só que, com o tempo, quando a gente foi evoluindo o projeto, e indo a campo, a gente entrevistava psicólogo, a gente levou para a criança jogar o jogo que a gente construiu, e foram experiências, assim, muito bacanas. Com o tempo, a gente começou a perceber do tipo, não é um projeto, isso tem um potencial para ser mesmo um negócio, uma parada mais séria, assim, e às vezes a galera que a gente entrava em contato, tipo, para validar, né? Você tem interesse? Você tem isso aqui? E aí a pessoa respondia. Depois, a pessoa encontrava a gente, e aí, tá pronto? E aí, eu tô querendo, e aí como a gente estava meio que orientado a projeto, isso deu uma atrasada na Digi, entendeu? Porque acabou que serviu muito bem para alavancar
a nossa carreira, digamos assim, aparecerem oportunidades a partir do projeto, isso é muito bom. Mas, por outro lado, isso é muito bom para a gente, pessoa. Então, por exemplo, quando eu chamava a galera, pô, vamos participar, era o mesmo propósito, às vezes, tipo, servia e surgia uma oportunidade nova. Então, a Digi é para aparecer oportunidades novas. E aí surgia a oportunidade, então eu vou para lá. E aí a Digi ficava. E aí isso, para a questão de equipe, por exemplo, foi uma coisa que acabou atrapalhando a Digi, porque o pessoal entrava, a pessoa, não, tem outra oportunidade, vou para outra oportunidade, que era mais ou menos o interesse. Enfim. E talvez passar a encarar num lance mais sério, porque geralmente quando fala startup, não sei o que, é um projeto e tal, tira um pouco do peso de que está caminhando para se tornar uma empresa. E quando fala empresa, você sabe que o negócio é mais sério e tal. Mas, tipo, você encarar logo desde o começo de que isso vai caminhar para se tornar uma empresa. Então, tipo, quando eu penso em empresa, eu penso em um negócio sério. Quando eu penso em startup, é um negócio meio de boa. E aí, acho que esse pensamento, se a gente tivesse tido isso um pouco antes, seria melhor para a Digi. Talvez, em consequência disso, poderia não ter sido tão bom pessoalmente, né, de oportunidades. Isso é uma coisa que eu queria falar também. A participação aqui na campus, eu não sei se por coincidência de momento de vida, mas muita coisa tinha relação direta com aqui, mas assim, vão surgir muitas oportunidades para vocês. Então, teve uma palestra na segunda-feira que era tipo, esteja sempre atento e tal, né? Vai nessas oportunidades. E é importante também saber filtrar as oportunidades para o que vocês pensam. Então, tipo, se o foco está no projeto, cara, a gente vai focar nisso daqui para 1, 2, isso aqui vai ser a nossa fonte de renda, sabe? A gente vai viver disso daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, enfim. E aí, se você tem esse pensamento, você consegue filtrar. Tipo, apareceu uma oportunidade legal. Isso bate com o que eu penso para 1 ou 2 anos? Faz sentido? Não faz? Acho que esse pensamento pode ajudar também nessa questão do filtro. E não lembro vocês lembram se eu queria falar alguma coisa mais? Obrigado. Acho que o que eu queria passar para vocês, acho que é basicamente o que eu já falei. Nem sei se eu falei muito, geralmente eu falo muito, mas eu vou continuar aqui para as dúvidas e depois, se vocês quiserem me procurar também. Mas a mensagem que eu queria deixar era bem nesse sentido de vocês entenderem o que é o propósito do projeto para a vida de vocês, sabe? Porque muitas vezes a gente, eu pensei numa ideia lá e a galera aceitou, agora eu tive que fazer isso no aplicativo. Mas começa a pensar do quanto isso pode ser útil para vocês, porque já foram falados vários exemplos. Oportunidade de intercâmbio, portfólio de projeto de vocês, para abrir uma porta para uma oportunidade de emprego ou para transformar isso numa empresa. Então, pensem como vocês querem usufruir disso e, a partir desse pensamento, isso pode facilitar para vocês irem filtrando oportunidades. É isso, obrigado. Só vou fazer um comentário rapidinho, que vocês viram essas fotos, que a do Alexandre e a minha não estão iguais às fotos... Tu também não? Então, eles fizeram um meme na edição passada, e daí, como a gente não tinha as fotos, a gente teve que adaptar para ficar igual. Eu perdi a minha. Que absurdo. Que isso. A gente já tem um meme esse ano? Ainda não, né? Eu não sei quem que está encarregado de meme esse ano. Bom, o Gabriel está encarregado do meme, é isso? Não sei. Tá bom. Ok. Bom, gente, se alguém quiser fazer perguntas para qualquer uma dessas pessoas aqui, vá até o microfone ali. Mas eu acho que eu vou começar, então, para quebrar o gelo aí. Vocês falaram um montão de networking e comunidade e tal. Por que vocês acham que comunidade e networking é tudo? Acho que foi a Renata até que falou isso, né? Luma falou, Thiago também. Que vocês puderem explorar rapidamente aí para o pessoal entender. Tá, eu acho que por mais que você tenha uma grande ideia, você não faz nada sozinho. Ninguém consegue ser bom em tudo. Então, você conhecer alguém que... Pelo menos essa pessoa conhece alguém que é bom naquilo, vai ver outras visões do que você estava pensando. Eu acho que principalmente por isso que networking é importante. Você não consegue fazer nada sozinho. Eu acho que, principalmente quando você está perdido, por exemplo, eu não sou da área, então eu não sei por onde começar. E eu vou procurar como fazer um aplicativo no Google.
cara, vai aparecer 1 milhão de resultados e eu não vou saber por onde começar. O que as comunidades me ajudaram era começar a estruturar o meu conhecimento, tipo, começa por aqui, conhece isso daqui, e dar um apoio moral também, para a gente não se sentir sozinho. E foi isso que as comunidades me ajudaram e vem me ajudando, assim, eu tento me inteirar nas que são alinhadas com o que eu quero aprender. E é isso, abraçar, a comunidade geralmente abraça a gente, as comunidades mulheres têm muito isso também, porque realmente é uma situação um pouco complicada com as meninas, mas se você se sentir perdido, procure ajuda de alguém, porque, por exemplo, eu vim para campus sozinha, e aí, naturalmente, eu não ia ter capacidade de implementar o projeto, aí eu não fui para a próxima fase. Mas isso me deixou um aviso, assim, que a gente tem sempre que se cercar de gente melhor do que a gente. Porque as pessoas que eu conheci na campus, por exemplo, tem gente com skill de programação, tem gente com skill de design, com skill de negócio. Quanto mais interdisciplinar for a sua equipe, cara, mais coisas incríveis você vai fazer. Então, assim, de 3, para mim, né, uma equipe ideal seria, tipo, design, business e dev. E aí, tipo, se você está nessa universidade, você só conhece gente de computação, você só conhece gente de design, cara, vai em outro curso, sei lá, num DA da vida, conversa, vamos para campus, a gente vai para o Vale do Silício, assim, ilude a pessoa no começo, mas pega umas galeras com skills complementares de você, assim, a probabilidade de você chegar mais longe é bem maior. E eu fico muito feliz de ver essa edição, porque logo no começo surgiram várias dúvidas. Quem é que está desenvolvendo em Flutter aí? E já se uniram de uma forma muito orgânica, já criaram um canal no Slack e eu acho que o pessoal já se fragou disso muito cedo, né? O pessoal que está nessa edição, está todo mundo de parabéns. Só para complementar, eu acho que, na realidade, a comunidade, gente falando com gente, é muito diferente, tipo, você vê um pitch de, sei lá, fala aí sobre o teu projeto em 1 minuto, beleza. Mas para falar com essa pessoa de verdade, escutar o que essa pessoa está fazendo, o que é o valor dela, como é que é a vida dela, o que é que essa pessoa passa. E, tipo, na comunidade, você começa a conhecer outras pessoas de verdade e também começar a entender outros caminhos que você possa ter. Talvez você aprenda sobre coisas, eu aprendi sobre várias coisas aqui de diversidade e de educação, que não é nem a minha área, e eu só vou saber disso no futuro. Steve Jobs já dizia, connect the dots, mas a gente só vai saber quando a gente estiver no futuro e olhar para trás. Então, por que não estar se conectando com essas pessoas e criando outras oportunidades, tanto para a gente como também para elas? Acho que é bem isso. Legal. Boa tarde. Pode baixar. Pode abaixar. Boa tarde. Primeiro de tudo... Acho que não está ligando. Boa tarde. Primeiro de tudo, parabéns para todos vocês. Eu acredito que vocês são inspiração para muita gente aqui. E eu queria saber, vocês, diante da pessoa a pessoa de vocês, diante de todas essas experiências novas que vocês tiveram, qual a característica que vocês têm, que vocês acham que levou vocês onde vocês estão? Tirando a coragem, claro, porque isso fica nítido. Sorte. Obrigado pela pergunta. Eu acho que esse negócio de não se sentir satisfeita com o fácil, que eu não queria ter isso, mas esse negócio de sempre querer as coisas mais, eu acho que isso. No fundo, eu acho que é perrengue a palavra, né? Porque a gente passa tanto perrengue na campus, mas aí depois você chega em casa e fala, putz, que da hora, né? Acho que eu quero mais perrengue na minha vida, sabe? É isso, é desafio, é você se desafiar, você se colocar contra a parede e falar assim, e agora você vai fazer o quê? Eu acho que passar perrengue é muito bom, porque engrandece a gente cresce muito, a gente amadurece. E com isso, é igual falaram segunda-feira, a gente cria uma responsabilidade irresponsável, porque a gente amadurece, mas a gente quer mais. Vamos se desafiar, vamos meter a cara, entrar de cabeça e ver no que vai dar. Então, eu acho que isso foi o maior aprendizado, assim, para mim. Eu acho que quando as coisas dão errado, assim, num ambiente como a campus, a gente se treina para aprender a reagir rápido. Por exemplo, quando as coisas dão errado a primeira vez aqui, a pessoa vai, vou chorar, vou me entupir de chocolate, não sei o quê. Você acha que não vai dar certo, não vai ter um caminho além disso.
E aí, quando as coisas dão errado pela segunda vez, você fala, tá, o que eu vou fazer? Quando a coisa dá errado pela terceira vez, fala, tá, qual é o meu plano de ação? Você já começa a tomar porrada. Toma porrada aqui, porque quando você sair no mercado, cara, é a porradaria certa. E, tipo assim, vão ter situações que você vai falar, tipo, eu não sei o que eu vou fazer. Mas, se você já tem uma experiência, tipo, anterior, igual a gente tem aqui, de, tipo, há muitas variáveis, a gente não consegue controlar, mas tem uma postura de tentar achar sempre formas de resolver os nossos problemas, e aí eu acredito muito que a gente tem que puxar a responsabilidade para a gente e não terceirizar nossas decisões. Tipo, igual quando a gente fala com os especialistas, né? A gente sentiu que as pessoas, e até a banca vai falar possivelmente para vocês, um monte de coisa maneira que vocês podem fazer. Eu sou rainha de viajar assim. Eu vejo os projetos de vocês e falo, cara, pode ser realidade aumentada, um monte de coisa. Blá, blá. Mas vocês são os donos do produto, sabe? A decisão é sempre de vocês. E mesmo que seja uma decisão errada, sabe? Se orgulhem de terem colocado o peito a cara a tapa, sabe? E terem tomado as suas próprias decisões. Eu acho que é isso. Tipo, tomem suas próprias decisões e, tipo, se der errado, você aprende com aquilo. Se der certo, você vai pro Vale do Silício. Complementando um pouco isso, bem nessa linha do que a Luma falou, eu diria chorar rápido. Porque isso a gente é uma conversa que a gente... que a gente teve na Embaixada Brasileira em São Francisco, quando a gente fez a viagem de imersão. E eles falaram, erra, se errou. Se tu quer chorar, chora, mas chora rápido. Porque o mundo é dinâmico e não tem problema chorar, mas parte para outra que vai dar certo. E eu diria, no caso, como desenvolvedor e quando tu provê uma solução que tu não é especialista naquela área, é muito importante que tu tenha alguém especialista, isso foi falado segunda-feira, né? Tu ter algum especialista dessa área. No meu caso, eu trabalhava com bibliotecas comunitárias. A gente tinha uma pessoa que trabalhava com bibliotecas comunitárias. Mas como desenvolvedor, posso desenvolver uma solução se eu não tenho contato com esse público? Então, eu diria que empatia. Então, se colocar no lugar do teu usuário, tentar viver o dia a dia desse usuário é primordial para quando tu está desenvolvendo uma solução. Isso é aplicável a várias outras áreas, né? Mas no nosso caso, quando a gente está desenvolvendo soluções que têm um impacto social, eu diria que isso é muito importante. Tu vai ou vou? Pode ir. Já falei, tá foi bom. sorte mesmo. É sorte. Foi sorte. Não. Eu acho que, na realidade, um pouco de missão, porque, tipo, teve muita coisa que eu não passei, teve muita coisa que, tipo, na primeira fase, cortado, e que, tipo, é procurar também essas oportunidades, mas eu sempre estou indo atrás da missão que eu tenho minha de vida. Então, hoje eu estou nos Padrinhos Mágicos, junto aos Padrinhos Mágicos, que tem uma missão e propósito que está alinhado comigo. Então, na realidade, eu acho que o fruto desse sucesso, pode-se dizer já um mínimo de sucesso, foi criado a partir de estar alinhado comigo. Talvez isso demorasse 10 anos, 5 anos, mas começar a entender também o que é que você quer fazer e o que é que você quer ir atrás. E, tipo, não ir atrás só porque, apareceu uma oportunidade, que nem tu falou, tipo, apareceu uma oportunidade de estágio, poderia pegar, mas não estava alinhado com a missão que tu queria. Então, eu acho que entender também o que é que você quer, tipo, a longo prazo na vida também, eu acho que é algo super válido. Só para eu explicar um pouco essa questão do que eu falei da sorte, assim, eu acho que é super importante você estudar, eu gosto muito de estudar, e eu falo às vezes assim, não, eu sou para frente, ser para frente que é uma expressão, não sei se vocês usam também, o cara para frente. De tipo assim, cara, quem quer vir passar vergonha aqui na frente? Eu já tô com a mão levantada, assim, sabe? Então, tipo, tem oportunidade, tem alguma coisa dessa, assim, eu faço isso. Mas, de sorte, é sério mesmo. Tipo, o que eu falei do lance da campus, né, de como a gente veio pra cá. Cara, um colega nosso achou isso, não sei se foi uma propaganda no Instagram dele, um site, sei lá, e comentou daqui, a gente se inscreveu e teve sorte de ser aceito, porque tinha outros projetos muito bons. E aí tem um monte de coisa que, tipo, apareceu a oportunidade, fui chamado, sei lá, muito por sorte também. É isso. Deixa eu falar uma coisa também. Uma coisa que eu, na verdade, fiz isso para minha vida pessoal, mas isso super encaixa para a vida profissional, sempre se não vai fazer alguma coisa porque a resposta é porque você está com medo ou porque você está com vergonha, vai. Encara o medo, encara a vergonha. No caso, eu era muito medrosa e bem tímida,
E eu fui sozinha, 21 anos, uma menina, morar na Austrália, que é o lugar que tem os animais mais perigosos do mundo. Eu super tenho medo de bicho. Tinha. E toda vez que eu tinha alguma coisa para fazer e eu falei assim, não vou fazer porque eu tô com medo, eu tô com vergonha, eu ia. Era difícil superar isso, mas no final era a melhor experiência. Eu amava. Então, isso vale super para a vida profissional. Não vou me inscrever porque eu tô com medo, tô com vergonha do que eles vão achar do meu projeto. Cara, não tem nada a perder. Vai, encara e eu acho que é isso. Ok. Manda lá. Oi. Você pergunta pessoal, e responde já. Vou fazer uma pergunta, tá? Mas para eu chegar na pergunta eu vou fazer uma introdução. Aqui, para vocês entenderem. Aqui na semana da Campus Mobile é tudo muito intenso, né? A gente tem meta, tem prazo, o tempo está correndo e a gente tem que fazer acontecer. A gente percebe aqui nos projetos que a gente já vem escutando, os pitches, que o projeto que chegou na segunda-feira só com a ideia, na terça já tinha uma interface, na quarta já estava um negócio, sabe, programado. E é muito legal ver como aqui a meta e o tempo nos ajudam a alcançar o nosso objetivo com o nosso projeto. Só que aí a Campus Mobile acaba, certo? E aí não tem meta, não tem tempo, não tem o Ale fazendo assim, para a gente levantar o braço. E eu quero direcionar a pergunta para a Renata e para o Thiago. Como o tempo e a meta, ou a falta de meta, fez com que o seu aplicativo chegasse a um determinado desenvolvimento e o seu jogo, o Juju Shadows, que é muito top mesmo, o joguinho, a equipe se desintegrasse ou levasse para uma outra direção. Porque aí eu quero ver como o tempo e a meta influencia para o positivo e para uma lição de vida, vamos dizer assim. Muito bom jeito que você pôs. Boa pergunta. Começa você. Tá bom. Ótima pergunta. Então, só para pegar rápido, acabou o Campus Mobile e rolou da gente, não de não ter mais nada. Enquanto a gente estava na Campus Mobile, a gente submeteu para outros projetos. Para outras coisas, a gente submeteu para a mesma pré-aceleração que te submeteu, a gente não passou. E falando ainda sobre vocês submeterem, não? Não passamos. Tá vendo que isso é bizarro? Mas só antes de te cortando, o lance da comunidade e da sorte, tá vendo? O cara ganhou, foi para os Estados Unidos e não foi chamado lá, eu tive sorte de a gente ir para a pré-aceleração. Mas um pouco sobre isso, a gente soube da pré-aceleração, que ele está falando, por causa dele. Então é o lance da comunidade, enfim. Massa. E aí... Mas uma outra coisa que a gente fez, e realmente não ter essas... Porque, na realidade, quando você passa para a final e etc., vão ter metas que a Campus vai te dar. E depois disso, meio que você fica solto. Mas antes mesmo da Campus acabar, a gente entrou num programa chamado Startup School, da aceleradora Y Combinator, lá do Vale do Silício. E a gente fez esse programa que eu acho que ele durou, 6 semanas. E dentro dele, ele meio que dava metas. Ele dava uma plataforma que a gente colocava as nossas próprias metas. Então, acabou que a gente criou um hábito de estar olhando muito que a galera fala que é WOW, que é Week Over Week. Então, toda semana, a gente estava olhando dados que a gente achava que eram interessantes e que o programa também falava para a gente, olha, como é que está a motivação de vocês essa semana? E aí, às vezes a motivação da gente estava 4. E, a gente estava muito para baixo, faculdade, etc. E, às vezes, estava 10, que foi uma semana antes da gente viajar para a viagem de imersão. E, na viagem de imersão, a gente estava lá fazendo network, E acabou Startup School. Então, a gente teve também, e a gente aplicou também para o Y Combinator, dando uma de doido. E, também não foi aceito. Mas a gente só vai saber se a gente não vai ser aceito se a gente aplicar, né? Então, em relação para fechar isso da meta, eu acho que começar a pensar a questão de dados e os dados que vocês querem tunar. Sei lá, a gente é um marketplace, então preciso aumentar a quantidade de vendas que acontece dentro do meu aplicativo. Que ações eu posso tomar em cima disso e como é que eu estou olhando essas ações irem aumentando. Então, criar um hábito eu acho super importante. Bom, muito bom o jeito que você colocou, um aprendizado. E eu concordo com tudo que você falou, na verdade. Esse negócio de quando você tem um tempo curto para fazer, parece que você faz muito mais.
como eu falei, quando a gente veio para campus, a gente conseguiu trazer um protótipozinho. Foi porque nas férias, né, nesse período de semana... Como é que chama? Distância? Auxílio à distância, Eu sou... Contextualizando, eu estudo em São Carlos junto com os 2 membros da minha equipe, só que eu sou de Minas e eles de Bauru. E aí, a gente conseguiu se reunir em 2 semanas, lá na minha cidade, eles foram para lá, tipo, uma imersão super para a gente desenvolver. Então, a gente só tinha 2 semanas, a gente fez muita coisa, porque a gente estava focadão e, enfim, isso foi muito bom. Aí, depois, quando a gente foi para a última fase, a gente continuou também fazendo várias coisas, porque tinha as metas e tal, mas um problema que a gente teve, e que eu esqueci de falar, que eu ia falar antes, a gente queria ter um jogo perfeito, prontinho para publicar, porque a gente tinha medo de, se não tiver perfeito, alguém vai baixar e vai odiar e vai apagar. Isso, sabe? Sempre querer ter um jogo perfeito, prontinho para publicar, ao invés de ter uma primeira versão e aí ir melhorando. Então, fica a dica já, não pense em ter algo totalmente perfeito, sabe? Vai aos poucos. E aí, depois que acabou a campus, depois da entrevista que deu tudo tão errado, a gente ficou meio abalado, não por perder necessariamente, mas por não ter feito o que a gente podia ter feito, sabe? E aí a gente precisava de um tempo para voltar. Aí quando a gente falou assim, não, vamos terminar isso para fechar esse capítulo, a gente desenvolveu um pouco mais, mas aí vem... Tira de prioridade, né? Vem prova, depois vem estágio, vem IC, vem outras coisas. E a gente não desistiu ainda. O jogo tem 49 fases feitas e a gente queria fechar 50. Isso já faz 1 ano. Mas a gente vai terminar. Mas eu acho que é isso. Quando a gente não tem um prazo curto, o time inteiro está alinhado, falou assim, não, vamos fazer de verdade. Outras coisas vão sendo prioridade, porque a vida tem tanta coisa, né? E aí, infelizmente, a gente não termina. Mas eu vou. Só porque você fez essa pergunta, eu vou terminar. Eu queria discordar um pouco do que vocês falaram. Boa. Na verdade. Porque... Não, especialmente do Nemuel. Mentira. Porque vocês estavam dizendo, o Canson Bio desenvolve, o Canson Bio desenvolve, o Canson Bio desenvolve, e a gente não faz formação de ninguém aqui. Então, eu queria discordar de que a gente faz vocês fazerem alguma coisa, né? Porque a gente não é um curso, a gente é só um programa para quem quer desenvolver e vir para cá. Enfim, comentem. Fogo no parquinho. Eu acho que quando a gente fala que desenvolve é porque incentiva o desenvolvimento, e aí eu vou discordar de ti, se tu me permite, que a partir do momento que vocês colocam à disposição especialistas e botam à disposição durante 4 semanas uma palestra todo dia sobre algum assunto totalmente pertinente aos trabalhos, vocês ajudam sim nesse desenvolvimento e nessa formação, mesmo não sendo uma escola. E acho que além disso, quando vocês trazem especialistas... Eu nem sei se eu cortei alguém, desculpa. Não, vai. Foi tão assim. Quando vocês colocam a gente em contato com especialistas da área, vocês colocam a gente em contato com outros mobilianos que são especialistas, às vezes, o cara nem sabe, mas você está vendo ele fazendo um app de uma hora para outra, assim, um negócio... Aí você fica, cara, tu que fez, aí ele tá todo sem graça. Assim, fui eu que fiz, mas não tá tão bom, mas não sei o que. E tu, caraca, velho, tu conseguiu fazer. Desculpa aí, porque aqui tá o botão, não sei o que. Sabe? E tu tá vendo que o cara é muito bom. E tu tá trocando uma ideia com um cara que é muito bom. E tu vai aprender com ele também. Então, acho que tem, além dos conteúdos, igual o Tyron falou, e principalmente na edição que eu participei, teve muita oficina, muita palestra. E, eu não sei se todo mundo fez isso, mas depois, eu corria lá no palestrante ou na pessoa da oficina e, trocava mostrava, o meu tá assim, vê o que tu acha e tal. Então, era muito conhecimento sendo passado, assim, sendo compartilhado. E isso, acho que entra nisso que a gente falou de formação. Assim. Talvez seja uma coisa orgânica, né? Acho que é uma coisa, daqui a pouco, que acontece organicamente. Não esteja na missão do programa, mas acontece de forma orgânica. E tem outra coisa, só para... que eles fazem de um jeito que eles selecionam... Eu não sei como eles conseguem fazer isso olhando um PDF.
mas eles conseguem enxergar um perfil que, se você colocar uma pessoa que, não tá nem aí, sabe, não adianta, pode ter palestra, pode vir o cara da NASA, lá de Marte, sei lá, falar aqui que, o cara não vai estar nem aí. E, é uma competição, vale não sei o que, o cara não vai fazer, a pessoa não vai fazer. Mas vocês conseguem identificar ainda um perfil de pessoas, proativas e, enfim, que vão sugar, adquirir, aproveitar ao máximo disso. Uma coisa que a gente, logo depois da campus, a gente fez um ciclo de seminários lá na nossa faculdade, falando sobre a experiência aqui. E a Giovana comentou uma coisa que ela falou que ela achou muito bizarro, que foi o primeiro lugar que ela estava, que tinha, muita gente, e um cara, um palestrante, ele falava, galera, quem quer vir passar vergonha aqui, fazendo um pitch, não sei o que, improviso, não sei o que, e todo mundo levantava a mão, eu, sabe, normalmente ninguém quer ir fazer isso, mas eles dão um jeito de selecionar 239 pessoas estranhas a ponto de falar, eu vou fazer, e de querer sempre aproveitar ao máximo, isso é muito legal. Eu acho que a campus faz o mais importante, que é acreditar na gente. E quando vocês, uma coisa tão da hora, acreditam na gente, a gente acredita na gente. Então, eu acho que isso é o que precisa para alavancar. Só queria dar uma palavrinha em relação a isso, que eu concordo, tá? Também. Mas tu concorda com quem? Eu vou pedir licença para poder completar. Tá dando para falar? Acho que... Alô? Vai lá. Tá. Eu vou pedir licença para poder completar um pouco dessa parte, porque, bom, eu participei em 2014, 2015, tem muito tempo, e também foi um projeto que me impactou muito. E eu acho que é basicamente o que a gente tem falado aqui desde segunda-feira, porque esse movimento cria comunidades, e pelo que a gente falou, a comunidade é o que nos movimenta, e é o que nos faz crescer. Né? Então, e como eu também já falei, a diferença de uma pessoa que vai te ensinar para você que está sendo ensinado é basicamente a experiência e a vivência que aquela pessoa teve. E como aqui a gente está trocando diferentes experiências, é com isso que a gente vai evoluindo e se construindo. Oi, boa tarde. Eu queria fazer Ela é a Giovana. Oi, Giovana. Então, queria fazer uma pergunta, pegando o que o Alexandre falou, quando ele disse que ele estava esperando a pessoa terminar de fazer a apresentação e que a gente estava aplaudindo o fim, ele estava aplaudindo da escada já. A pessoa disse que pegar, ele estava no pé para poder falar. E na verdade é uma coisa que eu admiro muito. Então pergunta para todo mundo aí, como é que você faz network quando você é tímido? Mas eu sou tímido. Uhum. Não, é sério. É porque não, isso é sério. Eu falei assim, cara, como que eu vou fazer para parar de ser tímido? Aí, no começo é um papel, assim, o outro é o Cavaleiro, esqueci. Aí eu entrei no personagem e acreditei. Aí, foi isso. Não, mas alguém responde no sério. Não, uma coisa que é boba, assim. Lembra quando a gente teve a palestra do LinkedIn que a moça falou, liga o LinkedIn que você vai ver as pessoas que estão em volta? Aí, às vezes, você não tem coragem de falar com a pessoa na hora, né? Aí você vai adicionando no LinkedIn. Aí, daqui a pouco, você pode ver uma área que seja parecida com a sua e ele manda uma mensagem para a pessoa. Às vezes, você não, se você não tem coragem, assim... Não, de falar com a pessoa, às vezes, se você seguir daquela pessoa e... assim, acha alguma área que seja interessante para você, você já tem uma conexão ali de uma certa forma que você viu a pessoa em algum lugar e já tem um contexto, né? Então, assim, realmente, faz igual o Alexandre, vai, se joga, se der errado, igual quando a gente dá tchau para a pessoa não dá tchau para a gente, você fala, não sei o quê. Assim, disfarça e segue o baile, entendeu? Mas não perca porque você tem vergonha, não, porque, enfim. Gente, vamos aproveitar que a Loma falou, pega o celular aí, abre o LinkedIn, clica no Near aí. Já que a gente está em 239 pessoas, de acordo com o Kahoot, vamos ligar, vamos conectar aí. Depois, quando a gente estiver voltando para nossas casas, você vai ver no perfil. Às vezes você vai encontrar uma pessoa que faz um negócio muito parecido com o seu e você nem sabia, você nem conseguiu conversar com ela. Aproveita aí. Vamos lá. Tutorial, todo Passo mundo abrir o LinkedIn. Luan Meira, cadê você? Então, todo mundo sabe o que é LinkedIn? Alguém não sabe o que é LinkedIn?
Não, né? De boa? Todo mundo tem um LinkedIn? Alguém não tem LinkedIn? Vamos fazer um LinkedIn. É muito importante, porque você... É uma rede social, é um Facebook, só que você vai vendo as experiências das pessoas. E, para mim, eu acho muito importante o LinkedIn para eu ver todos os dias, porque eu vejo as pessoas fazendo tanta coisa que eu falo, putz, estou para trás, tenho que fazer também. E isso te motiva você ir para frente, você desenvolver seu projeto ou desenvolver alguma coisa que tu gosta. Então, vamos lá. Então, aplicativo, abriu o LinkedIn, baixou? Oi, é para mostrar o... passo a passo. Quem... tu vai falar? Quem já tiver com o app, abre, embaixo tem a barra de navegação embaixo, aí clica em Minha Rede, tem 2 bonequinhos. Aí Minha Rede, aí no lado direito vai ter um botão que está flutuando, que é um bonequinho com mais. Aí vai clicar, aí vai abrir 3 opções. Eu estou no Android, então não sei se na iOS é a mesma coisa. Deve ser a mesma coisa. Massa, valeu. E depois vai abrir a opção na sua área, ou near around, se estiver usando aí em inglês. E aí só clicar em ativado, vai aparecer todo mundo e só ir aceitando todo mundo também. Parece que tem que ligar o Bluetooth também. Tem que ligar o Bluetooth, gente. Eu posso também, ainda, não sei se a pergunta terminou, da timidez. Enquanto isso, eu era muito tímido, a ponto... Porque, tipo, networking é conhecer gente. E, tipo, eu era tímido a ponto de não conhecer gente. Na realidade, eu não conhecia ninguém. Eu conhecia quem era meu amigo de muito tempo. E aí acabou que, sei lá, eu comecei a ver vídeo no YouTube, e aí eu aprendi mágica, e aí eu sei fazer alguns truques. E, tipo, o que rolou foi que era meio que meu quebra-gelo para conhecer as pessoas. Não que eu utilize mágica para fazer networking, mas o que acontece... Mas o que eu acho que é importante e que eu levo como também assim uma coisa de vida, de tipo networking, é porque eu acho interessante conhecer pessoas e também YOLO, né? You only live once. Então, tipo, esse é o momento de aproveitar, conhecer pessoas, e nada melhor do que, tipo, trocar essa experiência. Não tem uma outra experiência igual a conhecer uma outra pessoa a fundo. Ou pelo menos no momento que você está. Tá todo mundo no celular, gente. Eu tô falando... Tá muito estranho isso. Tá muito estranho, velho. Pessoal, near around. Tá. Eu só quero complementar aquela discussão, né, que surgiu a discussão e a Renata falou que pra gente acreditar, que a Campus acredita na gente, né? Contando um pouco da minha história, tipo, eu venho de uma cidade do interior, né? E lá não tem iniciativas como essa, né? E também, tipo, a gente tinha essa ideia de desenvolver um projeto para disputar competições, né? E, tipo, na minha cidade, tipo, até mesmo as pessoas que eu conhecia não acreditavam tanto no nosso potencial. E a gente mesmo não acreditava na gente, sabe? Aí chega aqui na Campus, a gente vê pessoas especialistas, os nossos embaixadores, tipo, fala... Cara, tu tem potencial, a tua ideia é muito interessante, tu conseguiu fazer, entendeu? Elogia a gente, isso encoraja a gente a continuar, né? E pra minha vida, tipo, isso foi uma lição. Eu estava até comentando com o Nemuel isso no quarto. Tipo, a gente divide o quarto lá no hostel. A gente conversa umas paradas bem legais. E pra minha vida, por exemplo, eu queria fazer o mestrado, só que, tipo, eu tinha medo. Só que, tipo, depois da campus... eu fiquei mais encorajado de acreditar em mim mesmo por causa disso. Então, a Campus, ela contribui sim para a nossa formação, entendeu? Contribui muito. Vai deixar, Lê? Eu quero falar sobre isso também. Porque vocês acham que tipo, as histórias são bonitinhas e tal. Eu faço engenharia de produção, mas eu saí de uma faculdade, né? Eu troquei de curso, eu fazia engenharia química, fiz por bastante tempo, 3 anos. E já estava um pouquinho mais da metade do curso, só que eu não estava vendo o meu propósito ali, né? E aí eu falei, cara, eu vou mudar de curso, mudei de curso, e estava muito recente ainda, e a gente tenta se encontrar, né? Eu hoje amo engenharia de produção, amo tecnologia, como eu posso usar tecnologia para otimizar sistemas de produção, mas assim, a Campus chegou em um momento que eu também não acreditava em mim. Eu tinha acabado de mudar de curso, e era super pressão da família, assim, tipo,
será que você vai conseguir? E aí, quando a Campus veio, selecionou uma garota de São Gonçalo, sozinha, engenheira de produção, que não sabia codar uma linha. E, tipo, me deu a chance de aprender, tipo, isso mudou minha vida. Hoje eu faço estágio numa empresa de tecnologia, a Vetex. Inclusive, beijo Vetex que me deixou vir, me liberou essa semana. E eu tenho certeza que essa porta na Vetex que foi aberta foi por causa do background de que a Campus me provocou a buscar e abriu e falou, tipo, esse é o caminho, sabe? Vai por ali que você vai conseguir, sabe? É um primeiro passo, mas que foi essencial para a minha vida. Por isso que eu falo que mudou mesmo e eu sou apaixonada por isso daqui. Só um comentário também sobre isso. Eu também sou uma pessoa muito tímida e às vezes eu consigo fingir que não sou, porque eu invento um personagem. Falei então, eu também sou uma pessoa muito tímida, eu queria deixar isso registrado. Beleza, Gabriel. Mas, então, uma dica talvez aquela que eu falei antes, não aceite, se desafie, é difícil, eu sei como é difícil, mas não aceite deixar de fazer uma coisa por causa de timidez. Brigue com você mesmo, encarne um personagem e vai. Sabe, se der ruim, depois em casa você dá a choradinha rápida, né? E aí você vai de novo, e uma hora você vai ser bom de inventar um personagem para fazer isso, pelo menos. E às vezes, principalmente num evento tipo esse, você não precisa, tipo, como que eu vou interagir com a galera? Eu não sei nem como é que faz para eu tomar a atitude de ir lá e começar alguma coisa, alguma conversa. E quando você está num ambiente como esse, com a galera tipo o Gabriel ali, o Eduardo, você não precisa nem, tipo, ter a atitude de chegar lá e falar, sabe? Às vezes o cara tá bem aqui, tá puxando um assunto e tipo, é só você, sei lá, responde uma coisa, sabe? E aí você começa a interação ali a partir disso. E aí depois, quebrou o gelo, você vai a partir da interação ali. E só uma complementação sobre acreditar na gente. Tipo, a Campus acredita tanto na gente, tipo, eu achei assim que, tipo, eu não fui tão bem quanto eu queria ir na competição. Aí, do nada, tu recebe um e-mail pra tu ser embaixador. Cara, eu pulei de alegria, saca? Aí eu chego aqui, tá a Luma, tá o Alexandre, que participou junto comigo. A gente fica muito feliz com isso. Então, a Campus acredita na gente e a gente cresce com isso. Olá. Bate palma, gente, mesmo. Obrigado. A Evelyn está pedindo para o Thiago fazer uma mágica, mas eu não vim aqui para isso. Eu tenho uma pergunta para os 6 embaixadores. Peraí. Eu tenho uma pergunta para os 6 embaixadores. Na verdade, é uma pergunta não. Eu queria que os 6, desculpa minha voz, que os 6 dissessem qual foi assim o melhor momento de cada um de vocês na campus, para a galera que veio mais de uma campus. Pode escolher mais de um. E para o Alexandre, já que é um painel de erros e acertos, eu queria que ele dissesse, na opinião dele, qual é o maior acerto da Campus Mobile até hoje e qual o maior erro. Meu Deus do céu. Começa o Alexandre. Começa aí desse lado. Começa desse lado aí, ó. Tá bom, vamos lá. Eu acho que falando primeiro do acerto, eu acho que um grande acerto é a gente sempre estar disposto a iterar bem, baseado em evidência. O pessoal que trabalha comigo sempre me chama de tarado de dados, porque eu sou o cara que está sempre querendo, fica enviando questionário e tal. Aliás, obrigado para todo mundo por responder os questionários que eu mando, ou que a Tawane manda no meu nome, mas a gente sempre itera, tipo, é o comichão de querer melhorar da próxima vez e tal. Acho que esse é o grande acerto, assim, nosso. E talvez fazer isso próximo de pessoas com o mesmo interesse e que tem a visão, uma visão de querer inovar parecida, assim. O maior erro que talvez a gente tenha cometido deve ter sido provavelmente na primeira edição, assim, que, enfim, a gente estava experimentando o formato do evento e tal, a gente quis no começo ser uma formação de pessoas, mas aquilo claramente não funcionou, porque tinha pessoas que faziam formação melhor do que a gente, e já tinha, sei lá,
Udacity, Udemy e N outros canais, YouTube que começaram a surgir depois e tal, para fazer formação. Então a gente claramente viu que aquilo não tinha que ser a nossa praia. Por isso que eu joguei a provocação aí de... a gente não forma ninguém, mas então por que vocês estão falando que a gente desenvolve, né? Enfim, acho que dá para resumir dessa forma. Se quiser mais em off, eu posso dar mais. Quer dizer, e eu posso citar um episódio engraçado aí, que foi um tremendo erro também da primeira edição, que a gente resolveu botar a bateria estudantil aqui da Poli, que chama Rateria, dentro do prédio da elétrica, e foi um terror também. É isso. Teria sido se a gente não tivesse tomado várias broncas depois, mas enfim, fica o registro aí. O melhor momento, com certeza, é depois da apresentação. É um peso que tira das costas que você até volta a andar certo. Então, com certeza. Acho que a gente não. Eu, como a quarta edição, com certeza foi na primeira edição, como eu tinha dito antes. E olha, sei que vai ser difícil vender essa aí para vocês, tendo ido na viagem. Mas, mesmo tendo ido na viagem, mesmo tendo ido para São Francisco, é ótimo, pessoal, tá? Recomendo para todo mundo. Mas a semana presencial, para mim, a primeira que eu participei foi, sem dúvidas nenhuma, o melhor momento que eu participei na campus. Porque eu vim com uma mentalidade e eu saí com outra mentalidade. Foi um divisor de águas assim, na minha vida, seja profissional ou pessoal. E eu conversei com o Alexandre sobre isso durante a viagem, que eu me preocupava muito com a gente comentou sobre isso, eu me preocupava muito com os projetos, porque eu tinha me apaixonado por todos e queria que todos continuassem, não só os projetos que ganharam a campus. E dentro disso, de metas e não metas, a gente tem vários casos de projetos que não ganharam a campus, mas que estão fazendo um sucesso afora, e eu cito o Ronaldo e o próprio Pedro também, que participaram juntos, inclusive com a FAB. Os três estão aqui na mesma edição. Mas ganhar da FAB também não dá. É que daí né? Então, foram projetos que não foram o grande vencedor, mas seguiram, mesmo sem ter as metas do programa, sem ter o programa. Né? Sobre melhores momentos, é muito difícil. Eu nunca tinha parado para pensar assim, recortar um momento. Mas assim, as interações com o pessoal do Hostel no ano passado, cara, era uma galera que não era normal, assim, era muito, muito, muito massa. E peço perdão ao pessoal da regra, que adicionou a regra no caderninho, no código de conduta, mas dos melhores momentos são os momentos no busão da bagunça. Cara, tipo, daqui a um ano, principalmente a galera que estiver no busão da bagunça, vocês vão se reencontrar com a galera depois, seja numa outra edição da Campus, seja por WhatsApp, enfim, e das primeiras lembranças que vão vir à cabeça de vocês é a música que tocou, a coreografia que alguém fez. Vai ser o passinho da Laís no Vila Mariana. Né? Ano passado foi Piscininha Amor, né? Piscininha Amor. O Carro do Ovo é essa edição. Carro do Ovo é essa edição. E com certeza dos momentos mais legais, pra mim, né, quando a gente participou, foi o durante e o pós pitch de 30 segundos. Porque, cara, a interação depois, todo mundo contando que teve muita coisa de meme, igual rolou aqui, provavelmente já tá acontecendo aí. Foi um dos momentos bem marcantes, né? Eu também não tinha parado pra pensar nisso, sabe? Aí agora, tipo assim, eu passei a campus, né? Porque você fica só com flash na memória, né? Da semana que você fica meio pilhado. Mas eu lembro que no último dia que a gente tava no Inova Bra, foi no dia da premiação. E aí eu vi as pessoas sendo chamadas pro grupo do Edu, que eles me adotaram, né? Porque eu vim sozinha e várias pessoas me adotaram. E aí, cara, quando eu vi chamando o nome deles, eu fiquei tão feliz. E não só eu, assim, outras pessoas também falaram, caraca, você vai lá. E, tipo, você fica tão feliz por você ver, tipo, você tá uma semana no hostel, aquelas pessoas meio que viram seus amigos, sabe? Você vê seus amigos indo lá e ganhando e continuando os projetos, sei lá. Eu acho que eu parei pra pensar agora e veio essa imagem na cabeça. Acho que as equipes vão sendo selecionadas e vocês vão ver que vocês vão ver as equipes do seu hostel e vai falar, Mariana, ou então Paulista, eu vou fazer essa brincadeira aí.
Mas vocês vão ficar felizes pelas outras equipes. Eu, pelo menos, fiquei lá pulando e todo mundo até muito feliz. Eu acho que essa foi uma das memórias mais marcantes para mim. Eu também nunca tinha pensado, mas o que me veio primeiramente foi, tipo, na hora da premiação, a gente foi o primeiro a ser chamado, e aí a gente ficou muito feliz, só que depois que a gente ganhou, a gente estava torcendo por, tipo, a gente tinha feito duas equipes, tipo, ficou muito próximo da gente, por também estar no quarto, e que abraço Canary e Hangoff. E aí a gente tava treinando pitch um com o outro, e não era tipo, não vou te dar feedback porque tu é da mesma categoria que eu. Era não, tipo, pô, por que não faz isso, por que não faz aquilo? E a gente criou um laço muito forte, e ver também eles, e aí as duas equipes passaram também como finalistas, e a gente ficou muito feliz. E depois, na final, a gente criou um grupo, que era Distrito 19, que era do quarto 19, lá no Paulista, quem tiver aí. E aí, tipo, a gente continuou discutindo e melhorando e dando feedbacks ainda assim enquanto isso. Então, eu acho que ver é muito do que tu falou e ver isso aí. Eu vou fazer igual o Gabriel falou, eu vou falar um de cada edição, porque eu sou assim. Então, na primeira edição que eu vim competindo, acho que foram 2 melhores momentos, que é a hora que você sai da sala, da banca, te dá um alívio, assim, ó, descarrega um peso das costas, que é, assim, surreal. Então, eu acho que, para mim, foi o melhor momento. Ano passado, acho que foi o meu aniversário, que eu estava aqui, e também a premiação, porque eu chorei demais. Nossa, eu sou muito molenga, mas eu chorei horrores. Todo mundo que subiu, eu estava chorando, falando, ai, meu Deus, você passou aqui demais. E desse ano, eu já tenho certeza que vai ser amanhã, que é meu aniversário. E vai ter rolezinho à noite. Vai ter rolezinho à noite. E eu acho que esse ano vai ser ainda melhor, porque a gente vai poder todo mundo comemorar, que todo mundo vai ter apresentado, vai estar todo mundo feliz com o seu resultado. Então é isso. Bora para amanhã que tem mais. Vamos descansar, que amanhã vai ser incrível. E é isso. Bom, gente, então, obrigado aí pelas perguntas, obrigado para vocês aí pela colaboração. 10 segundos. Gente, eu só queria agradecer, Ana da Hora, agradecer que veio ainda assim, salva de palmas. E também para todos os embaixadores e embaixadoras que poderiam também estar aqui junto com a gente e que estão fazendo um trabalho fantástico, até virando com a galera e ajudando em pitch, etc, etc. Então, salva de palmas aí para todos os embaixadores e embaixadoras, pessoal. Obrigado, gente.